Boa noite. Boa noite. A pedido da Procuradora-Geral Raquel Dodge, o ministro do Supremo Luiz Edson Fachin inclui o presidente Michel Temer no inquérito sobre pagamento de propina da Odebrecht. Os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também são investigados. O novo diretor-geral da Polícia Federal toma posse e afirma que a Lava Jato segue forte. A futura tarifa americana sobre importações de aço e alumínio derruba o valor de empresas brasileiras na Bolsa de Valores. O Rio Grande do Sul sofre as consequências da estiagem. E Tocantins enfrenta inundações numa sequência impressionante de tempestades. Um homem acusado falsamente de abusar dos filhos deixa a cadeia com a ajuda deles. A acusação tinha sido forjada pela mãe das crianças. A justiça decide que réus do incêndio na Boate Kiss não irão a júri popular. E 2 policiais dão aos brasileiros uma mensagem de esperança. Você vai ver por quê no Jornal Nacional. Terminou hoje o período mais terrível da vida de um cidadão brasileiro chamado Atercino. Ele tem 52 anos e passou os últimos 15 tentando convencer a justiça brasileira de que não devia ser preso, porque é inocente. Quando os pais se separaram, Andrei e Aline tinham 9 e 6 anos de idade. Foram morar com a mãe e uma amiga dela. Pouco depois, acusaram o pai de abuso sexual. Passados alguns anos, fugiram, alegando maus tratos. Estiveram em orfanatos. Adolescentes voltaram a viver com o pai. Os 2 afirmam há tempos que foram forçados e até torturados pela mãe e pela amiga dela para que fizessem falsas denúncias contra o pai. Eu, quando criança, era ameaçado e agredido para mentir sobre abusos sexuais. Ela falava que deveríamos mentir sobre meu pai. Andrei tentou retirar a queixa, mas não teve acesso a juízes e desembargadores. Registrou uma declaração em cartório. Mas o processo seguiu. Chegou ao Supremo Tribunal Federal. Atercino Ferreira de Lima Filho foi condenado a 27 anos de prisão. A absolvição só veio ontem à noite. Hoje de manhã, a libertação. E o emocionante reencontro com Andrei, com Aline, com a mulher. Atercino casou de novo há 16 anos. Tem outra filha, de 12, que só reencontrou em casa. Nos 11 meses em que esteve preso, até a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Atercino esteve impedido, inclusive, de receber visitas dos filhos, que já o tinham inocentado, sem que isso tivesse sido incluído no processo. Dentro da lei, eles ainda eram considerados vítimas do pai. O contato era proibido. As coisas só mudaram quando entraram em cena advogados do Innocence Project, uma ONG fundada nos Estados Unidos para combater prisões injustas. Um sofrimento enorme para o Atercino, um sofrimento gigante para essas crianças que foram vítimas, de uma violência doméstica terrível e carregavam essa angústia de ter causado esse mal ao pai. Unidos novamente, pai e filhos dizem que não pensam em processar a mãe de Andrei e Aline. Querem seguir adiante, aproveitando as lições do que ficou para trás. Viver cada dia intensamente, perto de quem a gente ama e ter a certeza que a gente venceu. Agora é continuar evoluindo, essa é a tendência, né? Hoje eu tenho certeza que eu vou ser um pai melhor, um marido melhor, um filho menor, um funcionário melhor. Eu acho que o melhor está na minha vida hoje. E o melhor, com certeza, é a minha família. E seguir adiante, que história impressionante, hein? No Recife, foi preso um médico suspeito de abusar sexualmente de 9 mulheres. Elas acusam Kidnélio Souza de Melo, de 35 anos, de estuprá-las numa unidade de pronto atendimento e num hospital particular. Uma teria sido violentada antes de uma cirurgia, quando estava anestesiada. Segundo a polícia, Kidnélio confirmou as relações sexuais com 2 das mulheres, alegando terem sido consentidas, e nega os abusos nos outros casos. Terminou hoje em Osasco, na Grande São Paulo, o julgamento do policial militar Victor Cristilder, um dos réus da maior chacina do estado. Por 4-3, o PM foi condenado a 119 anos, 4 meses e 4 dias de prisão e não vai poder recorrer em liberdade. Em agosto de 2015, a chacina em Osasco e em Barueri deixou 17 mortos. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça decidiu que os 4 réus do incêndio que matou 242 jovens na Boate Kiss não serão julgados por um júri popular.
A decisão dos 5 desembargadores foi unânime. Eles negaram o pedido do Ministério Público Estadual para que os réus fossem a júri popular, como foi determinado na primeira decisão do caso, em 2016. Na época, a defesa entrou com um recurso alegando que os réus não poderiam ir à júri porque não havia dolo, ou seja, a intenção de matar. Em dezembro, o tribunal votou esse recurso. A votação terminou empatada, por isso prevaleceu a decisão favorável aos réus. O Ministério Público Estadual recorreu na expectativa de rever o critério de desempate para que a decisão fosse a favor da coletividade e não dos réus. Questão que iniciou uma discussão entre o Procurador de Justiça e os desembargadores. Agora não, por favor. Senhor, por favor, chegar, eu estou falando. Revoltados, os pais das vítimas deixaram a sessão. Mas esse tipo de expressão na boca de pessoas que estudaram tanto, né, para fazerem a dita justiça, isso é uma atitude vergonhosa. Parabéns para vocês. Vocês estão parabéns. Parabéns. Se eu não concordo com uma decisão, eu recorro. Então não há como se entender que isso seja grosseiro de alguma forma. 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas no incêndio da Boate Kiss na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. Os réus Elissandro Spor e Mauro Hoffman, donos da boate, e Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha Leão, integrantes da banda gurizada Fandangueira, aguardam em liberdade. Com a decisão de hoje, eles serão julgados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O Ministério Público e a Associação das Vítimas já anunciaram que vão recorrer. Cobrar justiça. Esse ele não pode tirar um direito meu. Então eu tenho que gritar, eu tenho que criticar, essa é a minha função. Agora, se vai demorar mais 5 anos, 10 anos, 20 anos, isso é diferente. Nós já perdemos nossos filhos mesmo. Isso pra gente não faz diferença, o tempo pra gente não faz diferença. O advogado de Luciano Bonilha disse que já esperava esse resultado. O de Mauro Hoffman afirma que a decisão foi acertada e que não houve erro ou omissão no acórdão. Os outros não comentaram. A pedido da Procuradora-Geral Raquel Dodge, o ministro do Supremo Luiz Edson Fachin incluiu o presidente Michel Temer no inquérito sobre pagamento de propina da Odebrecht. Os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco já são investigados. Raquel Dodge alegou que as delações de executivos da Odebrecht revelaram fatos que justificam investigação imediata do presidente Michel Temer. O caso se refere a um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014, em que teria sido acertado o repasse ilícito de 10 milhões de reais da Odebrecht para o MDB. Segundo o delator Cláudio Melo Filho, ex-executivo da empreiteira, ele participou do jantar com Eliseu Padilha, atual ministro-chefe da Casa Civil, Marcelo Odebrecht e o então vice-presidente Michel Temer. Temer admitiu que houve o jantar, mas sempre disse que eles não falaram de valores. A procuradora citou que o delator Cláudio Melo Filho declarou que Eliseu Padilha seria encarregado de centralizar as arrecadações financeiras da Odebrecht, que ele teria deixado claro que falava em nome do vice-presidente e que utilizaria o peso político dele para obter êxito em suas solicitações. Segundo Raquel Dodge, integrantes do grupo político liderado pelo presidente da República, Michel Temer, teriam recebido recursos ilícitos da Odebrecht como contrapartida ao atendimento de interesses da empreiteira pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Padilha e Moreira Franco, que comandaram a aviação civil de 2013 a 2015, já são investigados no inquérito, ao qual agora se junta o presidente Temer. Quando o caso veio à tona, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, excluiu Temer do inquérito por entender que o presidente não poderia ser investigado por fatos anteriores ao mandato. Na época, ele era vice-presidente. Mas a procuradora Raquel Dodge discordou. Segundo ela, a Constituição proíbe que o presidente seja responsabilizado em ação penal enquanto estiver no cargo, mas não investigado. Na decisão, o ministro Edson Fachin afirma que a investigação do presidente da República não afronta a Carta Magna.
e que mesmo nessa hipótese, a de atos estranhos ao mandato, caberia proceder à investigação a fim de, por exemplo, evitar dissipação, a perda de provas, valendo aquela proteção constitucional apenas contra a responsabilização, e não em face da investigação criminal em si. Fachin termina deixando claro que a medida não significa incriminação prévia de Temer. A instauração de inquérito não implica qualquer responsabilização do investigado. O ministro Luiz Edson Fachin também atendeu a um pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República para prorrogar o prazo das investigações sobre as doações da Odebrecht para o MDB, já que agora o presidente Michel Temer foi incluído. Os agentes e procuradores têm mais 60 dias para concluir o inquérito. O Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, não quiseram se manifestar. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro na gestão de Sérgio Cabral, Sérgio Cortes, disse hoje que o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, recebeu propina de uma empresa contratada pelo Estado. Sérgio Cortes confessou que as principais licitações da Secretaria da Saúde eram uma farsa. Tudo combinado para beneficiar as empresas que pagavam propina à quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral. Sérgio Cortes deu detalhes do contrato da instalação das UPAs. Muitas funcionam em containers. O ex-secretário disse que a estrutura passou a ser fornecida por um empresário indicado por Luiz Fernando Pezão, do MDB. Na época, o governador do Rio era vice de Cabral e secretário de obras. O vice-governador Pezão, ele me diz, olha, eu tenho uma pessoa em Barra do Piraí que ele monta isso muito rapidamente, são painéis de aço, né? Chama-se Ronald Carvalho. Vamos lá visitar essa empresa. Alguém recebeu algum dinheiro por fora por esse contrato? Excelência, o Ronald Carvalho, ele virou um contribuinte do governador, do próprio vice-governador. Só que antes de fazer essa declaração, Sérgio Cortes já tinha dado uma explicação ao juiz Marcelo Bretas, de que toda vez que falasse sobre contribuição, o juiz deveria entender como propina. Toda vez que eu falar contribuição, eu estou falando de propina. A contribuição para a campanha eleitoral é igual a propina. O governador Pezão se defendeu em nota, disse que repudia o que chamou de mentira sórdida e que a afirmação de Sérgio Cortes é um ato de desespero de alguém que já admitiu ser corrupto, esteve preso e não honrou a classe médica. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral disse que ele jamais interferiu em contratos ou na rotina das secretarias do governo, que ele jamais recebeu propina, quando muito, doações não contabilizadas para campanhas. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa do empresário Ronald Carvalho. Em Brasília, onde tomou posse no cargo de diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro disse hoje que a Lava Jato continua forte. Foi uma cerimônia sem políticos, diferente da posse de Fernando Segovia, que teve autoridades investigadas pela PF. Temer não foi à posse de Rogério Galouro, estava em um evento em São Paulo. Já Fernando Segovia compareceu. É uma praxe o antecessor ir à posse do sucessor. Ele deixa o cargo desgastado por declarações polêmicas. A última, numa entrevista, chegou a indicar a tendência de arquivar o inquérito que investiga se o presidente Michel Temer recebeu propina para favorecer uma empresa do setor de portos, com um decreto. Segovia levou o discurso pronto, leu do início ao fim, sem improvisos. Disse que as pessoas passam e as instituições permanecem. Rogério Galouro, o novo chefe da Polícia Federal, foi bastante aplaudido. Ele lembrou que sempre trabalhou no combate à corrupção, que anunciou reforço na equipe de investigação da Lava Jato e de políticos com foro privilegiado. Não faria sentido adotar agora a postura diversa da que tenho seguido. A Lava Jato continua forte. A equipe do GINC continua íntegra. E desde já reafirmo o compromisso do ministro Jungmann de reforçar essa equipe. O crime não é e não será mais forte que o Estado brasileiro. O crime não vencerá. O novo diretor-geral é ligado ao ex-diretor-geral Leandro Daiello, que foi à posse. Galouro é uma escolha do ministro da Segurança, Raul Jungmann.
À tarde, o primeiro compromisso do novo diretor-geral foi uma reunião fechada com diretores e superintendentes, delegados da PF nos estados. Mas Galoro interrompeu o encontro para ir à Procuradoria-Geral da República. Foi levado pelo ministro Raul Jungmann, que foi apresentá-lo oficialmente à Procuradora-Geral Raquel Dodge. Galoro já escolheu sua equipe e agora aguarda aval de Jungmann para nomear os delegados. Silvana Helena Borges deve se tornar a número 2 na hierarquia. O delegado Elzio Vicente da Silva, atual superintendente da PF em Brasília, deve ser o diretor de combate ao crime organizado, direção que cuida da Lava Jato e do grupo de delegados que investigam políticos e autoridades com foro. E o delegado Humberto Ramos Rodrigues, o novo diretor de inteligência, área por onde passam as informações sigilosas de quase todas as investigações da PF. A Polícia Civil e Federal as Polícias Civil e Federal e a Receita Federal apreenderam mais de 1 tonelada de cocaína no Rio. Os 1.300 quilos estavam dentro de 2 contêineres no porto, distribuídos em 48 malas. A polícia está investigando a origem e o destino da droga. Em São Paulo, a atitude de 2 policiais diante de uma proposta indecente foi um alento nesta sexta-feira. É muito dinheiro vivo. Maços com notas de 100, de 50 e de 20 reais. Os policiais levaram 5 horas para contar tudo isso. 1.820.000 reais. Policiais militares apreenderam essa dinheirama toda ontem à noite, durante uma operação de bloqueio numa rua, na zona oeste de São Paulo. O soldado Igor Civelli e o sargento Walter Aragão pararam este carro. No momento que a gente abordou eles demonstraram excessos de nervosismo. Nervosismo porque havia algo escondido no porta-malas. Uma caixa e uma bolsa com todo o dinheiro. 8 policiais participavam da blitz, mas só o soldado e o sargento foram conversar com os homens que estavam no carro. Eles contaram aos policiais que o dinheiro era para pagar a compra de um apartamento, mas não souberam explicar onde era o apartamento e quem era o dono. Como não convenceram, ofereceram o dinheiro para serem liberados. A oferta de 800 mil reais de suborno foi recusada. Os 2 homens que seguiam de São Paulo para Santa Catarina foram presos em flagrante por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso faz parte já dos valores que a gente já traz da infância, né? Mais os valores que a gente adquire na corporação. Em hipótese alguma, em nenhum momento passou pela minha cabeça, nem dos policiais que estavam comigo, de aceitar esse tipo de proposta. Para o oficial que comanda os policiais, a atitude deles já era esperada. Muito dinheiro realmente chama atenção por esse motivo, mas o fato em si para nós não é algo heróico, mas algo do nosso dia a dia e da nossa profissão. Mas o assunto rendeu muitos comentários. Eu fico muito feliz com um exemplo desse. Se 90% fosse assim, o Brasil era outro. Até a polícia investigar a origem e o destino do dinheiro, os quase 2 milhões de reais vão ficar depositados numa conta da Justiça. O Brasil quebrou um recorde nacional muito positivo no ano passado. Realizou quase 27 mil transplantes. E o estado com maior número de doadores é Santa Catarina. Samuel adorava brincar de super-herói. Sempre dizia que era muito forte, né? E ele conseguiu deixar aqui a força dele, né? Os pais autorizaram a doação de órgãos do filho de 4 anos. Foi uma decisão difícil, mas Ricardo e Ana tiveram o suporte de uma equipe hospitalar que acompanha as famílias de pacientes com morte cerebral. Foi muito humano, né? Você sentia que eles estavam dividindo esse momento com a gente. Conseguiram despertar na gente a percepção de que a vida do nosso filho não acabava ali. O trabalho dessas equipes começa aqui, nas unidades de terapia intensiva. São médicos, enfermeiros treinados para identificar possíveis doadores e, mais que isso, apoiar as famílias nesse momento de tanta dor. O resultado? O número de doações em Santa Catarina triplicou nos últimos 10 anos e hoje é mais que o dobro da média nacional. Em Santa Catarina, antes dessa estratégia, 70% das famílias dizia não à doação. E hoje, 70% das famílias diz sim à doação. No ano passado, o Estado qualificou 200 novos profissionais para esse contato delicado e decisivo com as famílias.
De alguma forma, isso diminuiu um pouquinho a dor do luto, né? Imaginar que pessoas vivem por esse ato de amor e solidariedade. Só na lista de espera por um rim são mais de 20 mil pessoas no Brasil. Natan tinha 2 anos quando teve a sorte de encontrar um doador. Eu queria muito, sabe, do fundo do meu coração, ser o doador para o Natan, mas eu não imaginava que eu podia ser. É que César não é o pai biológico. A chance de ser compatível com o filho adotivo era de 1 em 40 mil. Mesmo assim, ele fez os exames e, por uma obra do destino, descobriu algo incrível. Era geneticamente igual ao menino. 10 anos depois, Natan está aí, crescendo, cheio de saúde, com o rim do pai. Eu acho que ele veio para nossa família para eu fazer para eu poder salvar a vida dele. Eu acho que ele veio para isso. A seguir, a seca põe quase 30 municípios gaúchos em situação de emergência. Tempestades deixam áreas imensas debaixo d'água no Tocantins. – 27 cidades gaúchas decretaram emergência por causa da estiagem. A falta de chuva castiga as cidades do sul e da campanha gaúcha. O nível dos reservatórios que abastecem os moradores de Bagé é o pior dos últimos 5 anos. A prefeitura decretou racionamento de água. A cidade foi dividida em 2 setores. Enquanto metade é abastecida por 12 horas, a outra fica sem água. Já amanheceu sem um pingo d'água. Imagina, para tomar banho, para trabalhar, para tudo. Cestas básicas já estão sendo distribuídas para os moradores de Ulha Negra, que também sofrem com a falta de água. Muitas famílias dependem da produção das lavouras e perderam tudo. Em todo o estado, os prejuízos na agropecuária são calculados em R$1 bilhão. É uma estiagem muito grande. Nos últimos anos a gente não teve um episódio tão severo assim, que tem prejudicado muito, né, a agricultura, a pecuária, mas também a gente está muito preocupado com a questão humana, né? Tem muitas localidades que não estão tendo mais água para tomar. A Defesa Civil anunciou medidas para tentar amenizar os prejuízos causados pela estiagem. Com abertura de poços, com construções de cisternas, açudes, aquisição de reservatórios, distribuição de água através de uma escala. Em Porto Alegre, o problema é a qualidade da água que chega nas casas. Desde que o ritmo de chuvas diminuiu, aumentaram as reclamações. Não dá para beber essa água aí. O gosto é muito forte. O problema é que a falta de chuva fez o nível do Guaíba, que abastece Porto Alegre, ficar mais baixo. Menos volume de água e o tempo quente provocaram o surgimento de algas, que não causam nenhum mal à saúde, mas deixam a água com um gosto estranho. Quando combinado com o cloro, estas substâncias causam um gosto parecido com o de terra. O que nós temos buscado evitar é, através de produtos químicos específicos no tratamento, retirar essa situação para que a água seja distribuída dentro de uma normalidade. Já no sudoeste do Tocantins, 6 municípios decretaram emergência, mas por causa da chuva. Mãe e filha atravessavam uma mata para a menina ir até a escola em Formoso do Araguaia, no Tocantins. A trilha virou um brejo e a estrada um atoleiro. As aulas foram suspensas para 180 alunos da zona rural por 30 dias. O que a gente pode fazer para os filhos da gente estudar nessas condições? Vem chovendo forte praticamente todos os dias no sudoeste do estado. Na cidade de Pium, em fevereiro, o acumulado de chuva foi quase o triplo do normal para o mês. Na Foz do Rio Formoso, a vazão está muito acima da registrada na mesma época do ano passado. A enchente destruiu a plantação do Silvio. Trabalho o ano todo, né? Chegar no tempo de colher e acontece. Em Lagoa da Confusão, produtores rurais tentaram esvaziar uma lavoura de arroz inundada, abrindo uma vala. A água foi parar em outras propriedades e 100 famílias ficaram ilhadas. De noite eu fico assim, meu Deus, será que a água já está? Porque está derramando lá. Aí quando eu pensar que não, a cama está boiando, né? A enchente também atingiu essa aldeia onde vivem 40 indígenas, a maioria crianças e idosos. Geralmente uma estradinha de terra dá acesso até a aldeia. Agora a água tomou conta de tudo e o que ficou para fora foram as plaquinhas na entrada da comunidade. E onde tinha um campinho para os índios baterem bola, o jeito mais fácil de se movimentar é com uma canoa.
Uma vistoria da Defensoria Pública encontrou os índios sob risco. Os poucos animais criados para alimentação estão ameaçados e as famílias não têm acesso à água limpa. A gente precisa de remédio, alimentação, combustível para motor de polpa e água potável. Senão, não sei o que nós vamos fazer, né? Porque as autoridades que devem fazer alguma coisa por nós não faz. A FUNAI declarou que vai acompanhar a retirada dos índios para um local seguro e que uma equipe vai levar comida, água e combustível para a aldeia amanhã. E a chuva forte também provocou muitos estragos na região metropolitana de Belo Horizonte. A enxurrada arrastou carros e assustou motoristas e motociclistas. O desabamento de um muro destruiu parte da garagem de um prédio, mas ninguém se feriu. O oeste da capital mineira foi mais atingido. Em 1 hora, choveu a metade do previsto para o mês todo. Vamos então a São Paulo conversar com a Eliana Marques. Ela tem a previsão do tempo para todo o país amanhã. Olá, Eliana, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, nesse momento ainda tem muitas nuvens cobrindo praticamente todo o país. O céu está mais limpo mesmo, só no Rio Grande do Sul e nessa área aqui entre o norte de Minas e o sul da Bahia. Nas últimas 24 horas, choveu muito em algumas regiões que a gente mostrou aqui ontem, como o interior do Paraná, também o sertão de Pernambuco. E teve a ressaca também. No Ceará, pessoas fugiram para não serem atingidas pela água. Na Paraíba, teve ondas bem altas e o mar também ficou bravo lá no Rio Grande do Norte. O alerta da Marinha é até hoje à noite, então para amanhã não tem mais esse aviso de ressaca, Renata. Acabou a ressaca, mas e chuva forte ainda tem? Tem sim, e tem em várias regiões do país. Olha só, no norte do Brasil, previsão de temporais amanhã, principalmente no Amazonas, no Acre, também em Rondônia. Previsão de temporal na região de Foz do Iguaçu, no Paraná, na região de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, passando por Curitiba, pelo interior de São Paulo, de Minas Gerais, pela zona da Mata Mineira e também pegando todo o estado do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, pode chover forte a partir da tarde. Aqui em São Paulo e em Belo Horizonte, essa chuva já pode começar de manhã, mesmo assim a gente vê que fica abafado nas 3 capitais. Em Goiânia, pancadas de chuva também a qualquer momento do dia. Em Palmas e em Manaus, chuva a partir da tarde. Salvador é uma chuvinha pela noite. Florianópolis já pode ter chuva o sábado inteiro e Porto Alegre à tarde e à noite. Grande parte do Rio Grande do Sul ainda vai ficar sem chuva amanhã. Toda essa área que está em amarelo aqui no mapa, olha, pegando a região central do estado e também o sul do Rio Grande do Sul. Outra área com tempo firme nesse sábado é essa entre o norte do Espírito Santo, de Minas, e o sul da Bahia. E aí quem estiver pelas bandas da praia de Itaúnas, no Espírito Santo, vai se dar muito bem. A mesma coisa na linda Taípe, lá no sul da Bahia, e também na famosa Praia do Cassino, no litoral de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Todas essas praias aqui estão na área que tem aí promessa de um belo sábado de muito sol e também de muito calor, Renata. Para você também um belo sábado. Bom fim de semana, Eliana. Fim de semana. A seguir, as informações sobre a internação do Neymar para cirurgia em Belo Horizonte. A eleição na Itália faz ressurgir uma das figuras mais controversas da política internacional. O Neymar chegou agora há pouco ao hospital de Belo Horizonte, onde ele vai ser operado. O Mauro Naves está lá e tem informações com detalhes para a gente. Olá, boa noite, Mauro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, o jogador Neymar já está aqui no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, há cerca de 1h30. Ele chegou à capital mineira de avião particular, desceu no aeroporto da Pampulha, que é mais centralizado, mais perto do hospital do que o aeroporto internacional de Confins. Para caminhar até o saguão, ele teve ajuda de muletas. Depois fez um trajeto de mais ou menos 20 minutos de carro até o hospital. Quando chegou aqui, foi um maior tumulto, muitos fãs, muita imprensa querendo registrar essa chegada. Ele estava no mesmo carro, ao lado da mãe, a dona Nadine. Neymar será operado amanhã cedo para corrigir a fratura que ele tem no 5º metatarso do pé direito. O responsável
pela cirurgia será o médico da seleção brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, que vai estar acompanhado com o representante médico do PSG, o clube do Neymar, e é o Dr. Sailan, o mesmo que operou o Ronaldo Fenômeno no ano 2000. É uma operação considerada até que simples, não deve durar mais do que uma meia hora, mas depois ele continuará por aqui até domingo, vai ficar aí em observação por mais 24 horas. Procedimento natural, depois vai ficar 15 dias sem colocar o pé no chão. Nada de forçar a barra. Aí sim começa o processo da fisioterapia. A expectativa dos médicos é de que esse processo todo, ele volte a chutar uma bola daqui 8 a 10 semanas, ou seja, 2 meses e meio. Vai ser começo de maio, metade de maio, um mês antes da Copa, tempo suficiente para que ele se prepare adequadamente para brilhar lá na Rússia, que é o que a gente espera, né? Renata, Bonner. É isso, Mauro. Vai dar tudo certo. Ele tem a torcida de todo mundo. Obrigada. Uma criança venezuelana de 4 anos morreu hoje em Boa Vista. Ela era um dos 12 casos investigados por suspeita de sarampo. A prefeitura afirmou que o atestado de óbito indicou pneumonia, infecção generalizada e desnutrição grave, e que o exame sorológico ainda não foi liberado. As autoridades já confirmaram 6 casos de sarampo em crianças venezuelanas e começaram uma campanha de vacinação em Boa Vista. Em janeiro, o Brasil criou 78 mil postos de trabalho com carteira assinada. Fazia 4 anos que as contratações não superavam as demissões em janeiro. A indústria foi o setor que mais contratou. As demissões se concentraram no comércio. Depois de anunciar que vai estabelecer tarifas para a importação de aço e de alumínio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar. Parceiros comerciais dos americanos já ameaçam com retaliações. As críticas às novas tarifas americanas de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre o alumínio vieram de todo lado. Na China, maior produtor de aço do mundo, a porta-voz do Ministério do Exterior disse que a taxação seria uma grave violação às regras da Organização Mundial do Comércio. A União Europeia ameaçou impor restrições à importação de produtos agrícolas, motos, bebidas e até jeans americanos. As declarações de Donald Trump pegaram até os aliados mais próximos de surpresa. O conselheiro econômico da Casa Branca, Gary Cohn, ameaçou renunciar se a decisão for confirmada. As novas tarifas terão impacto sobre os preços de vários produtos, que vão de carros a latas de refrigerante. Por causa do anúncio de ontem, as bolsas da Ásia, da Europa e de Nova York despencaram. No Brasil, as ações das siderúrgicas caíram pelo 2º dia seguido. 1/3 do nosso aço vem para o mercado americano. O Instituto Aço Brasil, que representa as siderúrgicas do país, declarou que a decisão de Trump não combina com uma relação comercial justa e que, por isso, o Brasil vai contestá-la. O presidente Donald Trump disse que vai impor tarifas por uma questão de segurança nacional. Mas, como não houve um anúncio formal, ainda não se sabe se os Estados Unidos vão usar esse argumento oficialmente. Uma cláusula da OMC permite que um país adote medidas protecionistas se elas forem comprovadamente necessárias para a segurança nacional. Mas o ministro da Economia do Japão rejeitou o argumento de Trump. Importar aço e alumínio do Japão não representa uma ameaça à segurança americana, disse Hiroshi Seko. Nas redes sociais, Trump defendeu os novos impostos. Quando um país perde bilhões de dólares para todos os países com quem negocia, guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar. A Confederação Nacional da Indústria declarou que a decisão americana é ilegal, injustificada e prejudicial às exportações brasileiras, que somam mais de 3 bilhões de dólares. Neste domingo, os italianos vão eleger o 6º governo em 10 anos. E o favorito é um político e empresário envolvido em polêmicas e escândalos. Dizer que a política dá voltas seria lugar comum, mas faz sentido. O ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi saiu escurraçado do governo em 2011 para alívio da União Europeia.
agora pode voltar apoiado pela própria União Europeia. Até 2019 ele não pode se candidatar. Condenado por fraude fiscal, está inelegível. Escolheu então como candidato do seu partido, Força Itália, o atual presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani. Mas o grande motivo que o transforma de vilão a bom moço é o crescimento dos partidos antissistema. Matteo Salvini, da Liga Norte, é anti-Europa, anti-imigração. O movimento populista 5 Estrelas, de Luigi Di Maio, pretende abandonar o euro. O professor de economia, Luigi Guiso, diz que a Itália procura uma nova ordem política na qual um governo possa ir até o fim naturalmente. Numa pesquisa do Centro de Estatística da Universidade de Nova York, a Itália aparece como o país politicamente mais instável do mundo. Segundo o economista, as consequências são enormes. Não se pode fazer as reformas necessárias, nem tomar decisões importantes sobre os grandes temas da atualidade. Soprattutto quando ci sono problemi grossi. Um deles, a imigração, foi material explosivo nesta campanha. O candidato da Liga promete deportar 600 mil imigrantes que chegaram à costa italiana nos últimos 4 anos. Berlusconi também, mas pode mudar de posição se receber o apoio da União Europeia. Para quem ainda não viu, na página do JN na internet tem um quiz que é para testar os conhecimentos sobre o Oscar. A cerimônia de premiação você vai ver aqui na Globo no domingo, depois do BBB. E ainda esta noite, o Jornal da Globo é depois do Globo Repórter. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.